do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês querem sentar um pouquinho? Em seguida nós já vamos levantar novamente. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Espero que tenha sido abençoada. Se não foi, ainda temos a oportunidade de terminar a semana debaixo da bênção do Senhor. Amém? Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 8. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se, quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia com generosidade também colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça abunde para vocês, a fim de que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que precisam, abundeis em toda boa obra. Amém? Então essa é a palavra para esta noite, para este culto abençoado. Esse é o momento que temos, é o momento dos dízimos e das ofertas. E nós temos como cultura trazer sempre uma palavra, e mais do que uma palavra, um ensino sobre dízimos e sobre ofertas, para que nós realmente venhamos entender à luz da palavra de Deus o que o Senhor quer nos comunicar. Amém? Então, o que esse texto quer nos explicar? O que ele quer nos ensinar? Mais do que explicar, o que ele quer nos ensinar? Que a generosidade não deve só ser um comportamento desejável, mas uma característica fundamental que reflete o coração de Deus para nós. Amém? Por quê? Porque, assim como Paulo ele está nos ensinando a respeito da semeadura, que ela é um princípio vital na agricultura, Se semear, vai colher. Se não semear, não vai colher, Então, o que nós aprendemos é que as nossas ofertas, elas, mais do que uma oferta, mais do que um dízimo, elas refletem o nosso coração agradecido. A gratidão que nós precisamos, ou pelo menos deveríamos ter, em relação a tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. E também nós precisamos entrar num lugar de entendimento de que, se estamos vivos, é porque Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. Então, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu para que hoje nós vivêssemos. Então, o que nós entendemos com isso? Se nós temos vida e temos saúde, é porque Ele deu a vida e deu a saúde dele para nós. Se nós temos um trabalho, é porque Ele nos deu. Se nós hoje temos renda todos os meses, é por quê? É porque Ele nos deu esse trabalho, porque Ele nos proporcionou e nos propicia que todos os meses nós tenhamos acesso a um trabalho e a um rendimento, a um salário, uma comissão. Para quem é vendedor assim como eu, pastor André também Jéssica também, deve ter mais vendedores aí, O Du também era vendedor, não deixa de ser vendedor. Quem mais?
ser vendedor, é isso aí. Então, para que nós tivéssemos acesso às comissões, o Mário também é um vendedor, ele vende serviços, né, Mário? Isso aí. Então, Deus nos deu trabalho e automaticamente nós temos renda. Então, como forma de agradecimento, como forma de gratidão, nós precisamos entrar nesse lugar. O Darlan é um vendedor, ele vende serviço, né? Um pintor, ele vende o serviço dele. Amém. Então, aos poucos eu vou me lembrando de quem é. Quando eu sou um vendedor, eu vou lembrando de quem é vendedor, os outros, né? Mas, amém, todo trabalho digno, e a palavra do Senhor diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. E nós, como tais, precisamos entrar nesse lugar de reconhecimento, e mais do que reconhecimento, de gratidão. De saber que quando nós dizimamos, que é o entendimento de que recebemos e dizimamos, né, uma 10ª parte. E muitas vezes nosso coração pode entrar, é uma linha muito tênue, né, uma linha muito fina, porque vez ou outra a gente pode esbarrar entre a fé e a razão, né? Mas se eu der esses 10%, na verdade você não está dando, você está devolvendo para Deus. Por quê? Porque Ele deu 100% da vida dele, Ele deu 100% do trabalho que nós temos. Então, quando nós dizimamos 10%, nós precisamos entender que Ele nos permite que nós venhamos a viver com os outros 90%. E se nós não soubermos administrar os 90% do que fica nas nossas mãos, não vou falar restante, porque restante dá a ideia de resto, mas de 100%, 10% é o que nós devolvemos e colocamos para Deus. Então, se nós formos fiéis dispenseiros, fiéis mordomos, fiéis administradores, com certeza esses 90% que fica nas nossas mãos, nós vamos multiplicar. E se não conseguirmos administrar os 90%, não é aqueles 10% que vai fazer a diferença. E como eu já falei outras vezes aqui, né, o dízimo nós aprendemos que ele protege o que nós temos. E quando nós ofertamos, a oferta ela é livre, ela não é limitada a um valor, ela não é mensurada, não tem como medir a minha oferta. Mas o que é a oferta então, pastor? A oferta também é uma gratidão do meu coração, é aquilo que eu faço no secreto e oferto para Deus. Ela também entra nesta comparação com a semeadura. Ana Luísa também abriu o culto falando justamente por isso, e nós não combinamos, apesar de ser pai e filha, mas o Espírito é o mesmo que testifica em nossos corações. Então, se a oferta, ela multiplica aquilo que eu tenho. Então, quando eu oferto, eu tenho a oportunidade de aí sim mostrar mais do que uma gratidão, um entendimento de que realmente eu preciso ofertar para quê? Para homens? Não. Para uma estrutura? Não. Para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam resgatadas. E você que congrega conosco, você que nos conhece pelas redes sociais, e muitas pessoas dizimam nessa casa, ofertam nessa casa, sendo de outros ministérios, sendo de outros estados, inclusive de nações, ministram nesta casa. Por quê? Porque conhecem a seriedade com que nós tratamos as finanças. Então você, com certeza, já passou por outros ministérios, né? Nós podemos ter um aparato de que aonde estamos hoje é um ministério que trata com honestidade, trata com seriedade das finanças. Um mau exemplo não te isenta de tu continuar a ser abençoado por Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu deixo de dizimar e de ofertar, eu perco. Não é uma questão de colocar jugo e não é uma questão de colocar medo. Não, porque a palavra diz que Deus ama, não
todos que dão, mas Ele ama aquele que dá com alegria. Então, mais do que dar, mais do que colocar, você precisa doar, dar com alegria. Se você colocar na internet, você vai ver que na África, nos cultos, o pessoal, na hora das ofertas, eles vêm dançando, cantando, ofertar. É um momento maravilhoso. Não obstante nós apenas cantar que tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que sou, tudo que tenho, mas se chega na hora de realmente você ter a oportunidade de abençoar outras pessoas, né? Quando eu falo outras pessoas, porque essa é uma casa que investe em pessoas, investe em missões, investe naqueles que estão precisando. É claro que hoje nós temos uma estrutura, e toda essa estrutura que hoje você vê aqui também é mantida pelas nossas ofertas e pelos nossos dízimos. Então você tem a oportunidade e você pode se considerar honrado de ser co-participante de tudo que está sendo feito aqui e de tudo que está sendo feito a partir daqui, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? E eu teria muito mais coisa para falar aqui, mas isso vai ficar para uma outra vez, tá? Eu creio que eu me fiz entender, e mais do que entendimento, eu sempre digo isso, né? Que para quem entende e confia em dízimos e ofertas, para quem, vou começar ao contrário, para quem não crê nas ofertas e para quem não crê nos dízimos, nenhum versículo é suficiente para te convencer. E para quem crê e confia em dízimos e ofertas, não precisa de nenhum versículo, certo? Então, a nossa oração nesta noite é para que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, venha te convencer, venha me convencer a entrar nesse lugar de gratidão. Um coração grato, ele coloca diante de Deus tudo aquilo que nós temos. Amém? Certo? Então, nesse momento eu quero te convidar a estar trazendo os teus dízimos e as tuas ofertas e colocar diante de Deus.